Salve, salve, queridos amigos e pacientes. Estamos aqui hoje para a gravação de mais um vídeo da nossa playlist Conversa com o Especialista. Ela aqui de novo, novamente, doutora Ana Carolina Andorinho, neurologista. Eu sou Adolfo Bahamonde, cirurgião geral oncológico, e hoje nós vamos conversar sobre o acidente vascular cerebral isquêmico. Solta a vinheta. Bom, já falei do currículo da doutora Ana Carolina no outro vídeo, vou repetir agora para a gente não perder tempo. Ela já tem aí pelo menos 6 anos de formação, né, como neurologista e trabalha aqui no Rio de Janeiro, Hospital dos Servidores e Hospital São Lucas Copacabana. Bom, o tema de hoje é o acidente vascular cerebral isquêmico, né, porque a gente tem a outra modalidade que é o acidente hemorrágico. O que vem a ser então um acidente vascular cerebral isquêmico? Pois é, né? Em linhas finais é quando a gente tem a falta de oxigenação no tecido cerebral. A gente tem mecanismos diferentes para faltar, para ficar escasso esse oxigênio ali naquele território neuronal, né? E a gente sabe que tem a área mais central que começa logo a morrer e a gente tem uma área de penumbra que está ali numa faixa limítrofe e, enfim, e que é a área que a gente quer tentar salvar ao máximo, né? O que você quer dizer quando você está falando que está faltando oxigênio naquela região? Pois bem, então assim, a gente pode ter problemas que acontecem diretamente no vaso, né? O vaso realmente que fica ali naquela região, fica um vaso mais fininho e aí um pequeno coágulo já obstrui. A gente pode ter um AVC, uma isquemia, que é secundária a um foco de coágulo que parte de uma outra origem, né? A gente fala que é um êmbolo, solta um êmbolo de uma outra região, seja de um vaso bem mais embaixo, que o vaso da carótida, e solta o êmbolo, ou uma arritmia no coração que faz o coração gerar coágulos e soltar um êmbolo, soltar um pedacinho lá para a circulação cerebral, né? Então a gente tem algumas condições, tanto locais, o vasinho ali do próprio território, como fontes que podem vir externas até a circulação cerebral. Por isso que é importante a gente ter uma noção do que o paciente tem de comorbidade, né? Quais são os fatores de risco. E tem tudo a ver, né, com esse perfil de paciente para a gente pensar qual foi a causa do AVC. Então, basicamente, é um paciente que vai ter uma obstrução do fluxo sanguíneo. Exato. Em uma determinada área do cérebro. Exatamente. E, como você falou, as causas podem ser uma doença daquele próprio vaso ou um coágulo, alguma coisa que se soltou de uma parte e foi entupir o vaso lá naquela área. Exatamente. Essas são as situações mais frequentes. Exato. Do acidente vascular isquêmico. O que seriam esses fatores de risco? O que uma pessoa deveria ter como doença de base para ela desenvolver esse problema? Pois é. A gente tem algumas coisas que a gente já pensa que são, por exemplo, fatores de risco para doença local, né? Então, paciente que é diabético, paciente que tem um colesterol alterado, a pressão arterial alta, mal controlada. Isso, com o passar do tempo, vai gerando pequenas lesões para os vasos. E quanto mais fino o vaso, mais vulnerável ele é, né? Então ele fica mais sujeito a pequenas obstruções. Quando a gente tem, por exemplo, um paciente que tem uma arritmia, que tem um problema, né, já sabido, cardíaco, que é a arritmia, um tipo especial, às vezes, de arritmia que a gente procura, ele é um paciente mais propenso ao coração bater de forma irregular e com isso o sangue não foi feito para ficar parado, como o coração bate de forma irregular, acaba gerando a propensão de formar coágulos e mandar um coágulo para o cérebro. Quando a gente está, de repente, com um paciente, uma mulher jovem que tem um AVC, né, a gente também pode pesquisar alterações do vaso que nada tem a ver com diabetes ou o problema de colesterol, mas às vezes é uma alteração inflamatória, né, que ela possa ter uma questão de autoimunidade, né? Então a gente vai olhar para o paciente, o perfil do paciente, idade, sexo, e a gente também vai começar a pensar no que pode ser de causa até para a gente investigar, e não só para tratar naquele momento, mas como para prevenir. A gente vai falar muito de profilaxia, né? Perfeito. O acidente vascular isquêmico é que a gente conhece como derrame. O derrame também serve para o hemorrágico, né? É a mesma coisa. O povo entende como os dois conceitos, né? Entende como derrame. Ele é possível ser prevenido, então? Sim. Você está falando, existe uma prevenção para fazer desse tipo de doença? Sempre quando a gente fala em medicina, a gente quer falar de prevenção primária, né? A gente quer dar uma prevenção que evite acontecer o primeiro. Quando a gente já está falando, pegando o paciente, né, no hospital, é porque o primeiro já foi. Então a gente vai tentar tratar e tentar prevenir o segundo. Aí entra a prevenção secundária. Por isso que é importante entender qual foi o fator atrelado àquele AVC, para a gente tentar eliminar, né, tentar neutralizar, pelo menos.
Então isso é importante. E quando você fala de prevenção primária, por exemplo, você vai pegar o quê? Uma população de risco, por exemplo, pacientes hipertensos, diabéticos, e vai fazer uma medicação para evitar um AVC? Ou o que você poderia fazer em termos de comportamento ou medicamentoso para esses pacientes evitarem o primeiro Exatamente, é um conjunto de coisas, né? Como você mesmo começou a falar, tanto medicamentoso quanto comportamental. Desde a nossa unidade de atenção básica, ela é extremamente importante porque vai estar lidando com as doenças que são muito comuns, né? Muito corriqueiras na população, todo mundo conhece, tem familiar que tem pressão alta, que tem diabetes, ou que tem os dois. Então, assim, você começar a tratar isso com mudança de estilo de vida, atividade física, dieta e sim, medicação, né? Você já vai estar eliminando os fatores de risco para alguns dos AVCs. Então, isso aí é lidar com o melhor cenário, que é prevenir o primeiro evento. Então seriam basicamente medidas comportamentais. Sim. E existe alguma medicação que você pode usar para um paciente que tem alto risco? Por exemplo, você sabe que o diabetes é um cara que pode vir a desenvolver doença vascular no momento da vida. Sim. Ele vai vir a desenvolver, né, na verdade. Você pode dar alguma medicação para ele que evitaria um AVC, por exemplo? A gente tem o respaldo de fazer medicações como os antiagregantes, né, que é a aspirina que todo mundo conhece, muita gente usa primeiro, assim, para dor, né, mas que a gente sabe que tem uma função de proteger ali os vasinhos, né, de evitar a formação de coágulos locais. Você vai, de repente, mexer no colesterol, usar um remédio que diminui o colesterol e que pode também ajudar a proteger a ação inflamatória que o colesterol pode causar para o vaso, né? Então, tratar as próprias doenças, né? Então, tratar a pressão alta, o remédio que você usa para tratar a pressão alta, o remédio que você usa para tratar a diabetes, você está fazendo já uma prevenção para um primeiro AVC que você, obviamente, não quer que aconteça. Falando agora da prevenção secundária, o cara que já teve um acidente vascular cerebral e você quer evitar que ele tenha um novo. Existe algum remédio para isso ou alguma medida comportamental para isso? Parte delas vão se sobrepor das medidas que a gente usa, né, na prevenção primária. Então, assim, você vai usar o antiagregante, você vai usar aquele remédio que são a classe, por exemplo, das estatinas, né, que a gente usa aqui. Elas têm uma ação de diminuir o colesterol e tem uma ação anti-inflamatória, né, para ainda mais naquela fase aguda do AVC. E aí entra a importância de você estudar qual foi o mecanismo do AVC. Se você está com um paciente jovem, né, por exemplo, está com um paciente menos de 40 anos, paciente que é atleta, né, recentemente a gente teve um paciente que ia internar nesse perfil, uma mulher atleta, sem nenhum fator de risco, nada do que a gente falou. Então a gente tem a obrigação de investigar algumas coisas. E aí você tem que ver se ela talvez tenha uma propensão genética a um evento trombótico, né? Você pesquisa isso, você pesquisa a arritmia. E você pesquisa uma outra coisa que a gente também fala muito, que é uma entidade que é o forame oval patente. Acho que vale falar, é uma coisa que não é um defeito, né? Não é uma culpa, não é um fator de risco que você acumulou, né? uma alteração da sua formação, que você mantém um caminhozinho que teoricamente se fecharia e em cerca de um quarto da população isso ainda se mantém aberto. E é um fator de risco, né? Tanto para a passagem de um trombo, vindo de uma trombose na perna, seja também por um fator de turbilhonamento, o sangue ali batendo e formando coágulo e ser uma fonte para mandar um êmbolo lá para o sangue, para a circulação cerebral, né? Então, você está, dependendo do paciente que você tem, volto a falar, você vai estudar o fator de risco, porque aí, de repente, você pode, talvez, programar, fechar esse espaço, né? E aí é um outro perfil de paciente, de medicação, de conduta que essa paciente vai ter ao longo da vida. Talvez não vai precisar ficar com o antiagregante, o anticoagulado, né? Se você tem uma arritmia, o remédio acaba sendo mais direcionado para anticoagulação, né? Uma ação que vai ser mais potente do que um simples antiagregante. Então, assim, estudar os fatores de risco vão ser importantes para você definir possíveis condutas cirúrgicas, condutas farmacológicas, condutas comportamentais. É importante discernir qual o mecanismo. E aí, mediante isso, você escolher o tratamento correto. Mais uma vez, né, como a maioria dos casos que a gente acaba conversando aqui, você tem que individualizar, né? Tem que individualizar. Você estuda bem o paciente, baseado na causa daquele AVC, você vai tentar criar uma forma de não acontecer de novo, estudando o caso especificamente. E como é que eu identifico um AVC? O que o público que está em casa, o pessoal que vai ver esse vídeo, que não é da área da saúde, que não tem conhecimento nessa área, como é que eles poderiam perceber que tem alguém tendo um AVC perto deles? Isso eu acho que é uma mensagem bem importante, né? No início do Covid, se falou que os casos de AVC diminuíram. Apesar da gente saber que o Covid tinha um mecanismo protrombótico, mas se falava muito que os idosos, até por uma proteção, muita gente deixou os idosos mais afastados. Então, o filho, a filha, deixou de repente fazer um diagnóstico. Muitas vezes é o familiar que traz, notando que a mãe ficou com a boca torta,
que um lado ficou paralisado, que não está conseguindo falar, não está conseguindo se comunicar. Então, assim, tem alguns pontos que são muito cruciais. A gente tem escalas técnicas bem mais extensas para usar dentro do hospital, mas fora do hospital, né, antes do pré-hospitalar é importantíssimo. E o familiar, a pessoa ter uma percepção, uma noção do que pode ser um AVC, ela já está dando muito benefício para o seu familiar. Muito, porque a gente vai correr quanto tempo, porque o cérebro é isso. Então ela vai, de repente, fazer o diagnóstico e vai ser a primeira pessoa que está ali contribuindo já para o tratamento correto. É bastante importante ter a noção de identificar sinais que surgiram um AVC. Né? E quais são esses sinais? Pois é, a gente tem escalas mais simples, como a escala de Cincinnati, né, que é uma escala que a gente vai avaliar, justamente pedir pro familiar, né, levantar, estender os braços, dar um sorriso, pedir para falar, para atender o comando. Né? Então, assim, a gente entender, quando tem uma questão motora, fica muito explícito, né? Um lado ficou paralisado, isso chama logo a atenção. Olhar para a linguagem, né? Então, assim, entender, tá entendendo, né? Ver o que o familiar às vezes está entendendo parcialmente, mas não consegue verbalizar. De repente, um lado ficou todo dormente, né? Fraco e dormente, ou ficou andando igual um bêbado, como se tivesse bebido, né? Como se tivesse, enfim, de ressaca e nada que justificasse isso. Então tem algumas coisas que vão chamar mais atenção. Sempre que você viu um déficit, uma coisa muito aguda, né? Assim, olha, meu pai, há meia hora, eu tava com ele, tava jantando, tava tudo bem. Ele foi levantar da mesa e um lado dele tava paralisado, ele caiu. Fez o diagnóstico. E é muito importante, inclusive, ter noção do tempo. Dar um olhar, assim, que às vezes na hora do desespero, muitas vezes a gente não para olhar o relógio, mas ter uma noção, usar alguma referência, a TV estava ligada, estava passando tal programa. Porque essa informação, quando é chegada, assim, para o médico, ela ajuda também a direcionar na conduta. Então é importante ter noção de tempo. Então, para o público leigo, fica claro que levantou-se a suspeita de um AVC por um quadro que você está falando, assim, um neurológico, né? Um paciente que tem alguma perda focal, parou de mexer alguma coisa, ficou desorientado, alterou o caminhar, né, a marcha, e daí percebeu isso, hospital direto. Hospital direto. Não pensa, já Não coloca pensa. no carro e leva para o hospital. Mesmo que tenha outra coisa que depois vai justificar isso, né, é melhor você levar e fazer um diagnóstico de uma outra coisa do que você deixar de levar, né? Então, às vezes, uma hipoglicemia, um paciente que usa insulina e faz uma hipoglicemia, pode, às vezes, até simular um AVC, por exemplo, mas é melhor você levar uma hipoglicemia para emergência do que você deixar de levar um paciente que está com AVC e que, conforme mais rápido você leve, menor a chance de sequela, né? Então, isso é importante. Esse familiar que identificou esse quadro em casa, existe alguma medida que ele pode fazer para poder tentar ajudar, além de trazer para o hospital ou não? Algumas coisas são importantes, assim, a gente dá, muitas vezes o paciente, o familiar tenta dar de repente um anticoagulante que o familiar use. Convém talvez nem fazer isso, até porque, como a gente começou a falar, tem o derrame seco e o derrame molhado, né? O AVC isquêmico hemorrágico, você não sabe ainda com o que você está lidando. Então convém que você, na verdade, a maioria das coisas é não atrapalhar, né? Então, nem querer de repente diminuir, dar um remédio para baixar rápido a pressão, entendeu? Não fazer nenhuma grande oscilação. Né? Não querer, o paciente não está conseguindo, eu estou querendo tentar dar comida, não, se ele não está nem conseguindo articular a palavra, não está conseguindo mobilizar direito a boca, não força, né? Não dá nada. Pega realmente, pede ajuda, né? Se for necessário, dependendo de como tiver para a mobilidade, e levar para o hospital. Né? E é muito importante ter noção do que o paciente usa, porque vai interferir na conduta também. Dependendo do medicamento que o familiar use, que o paciente use assim, do dia a dia dele, ele vai poder ou não receber o tratamento. Então é importante ter noção. O médico sempre chega e fala qual é a lista de medicamentos, né? Porque isso vai interferir na conduta do paciente. Então, a princípio, leva para o hospital e não tenta fazer nada em casa. Basicamente a princípio, tentar ser o mais rápido possível. Não inventa, né? Não tenta inventar nada. Exato. Maravilha. Deixar para a conduta médica acontecer no hospital. E quando você fala dessa questão do tempo, né? Você até brincou aqui um pouco mais cedo comigo, você falou assim, tempo é cérebro. Sim. Em quanto tempo você consegue fazer uma intervenção a ponto de recuperar totalmente ou parcialmente esse cérebro que está sem sangue ali? Pois é, a gente vem crescendo muito, né, até na janela. Hoje em dia a gente tem as terapias que a gente vai lidar com o paciente e ofertar a terapia de reperfusão. E essa terapia de reperfusão, ela pode ser medicamentosa, venosa, né, um medicamento que é administrado
por via venosa, ou você tem uma espécie de cateterismo, né? Que todo mundo conhece esse termo, mas assim, é como se fosse um cateterismo, mas na verdade é um procedimento para tentar acessar o vaso que está obstruído, quando tem um coágulo grande, você vai tentar buscar esse coágulo, desentupir o cano, né? Numa boa analogia, desentupir o cano que está ali obstruído. Então, você pode ter uma conduta ou outra, e isso também vai depender tanto do tempo que o paciente chega, então a gente tem 4 horas e meia como intervalo para tentar fazer o tratamento na veia, ou a gente vai ter, se o paciente tiver um coágulo muito grande, que dê para tentar buscar, né, a gente vai ter uma janela de tempo que pode ser até um pouco maior. E isso vai depender também do que vai mostrar o exame quando chegar, que é a tomografia, enfim, é o exame, na verdade, é o exame de imagem mais rápido que você tiver. Geralmente vai ser uma tomografia, que é um exame que acaba sendo mais rápido que uma ressonância. Isso bate com o outro momento, né? O familiar tem que ser rápido e o hospital também tem que ser rápido. Todo mundo tem que ser o mais rápido possível para fazer o diagnóstico e começar o tratamento. O paciente chegando no hospital, o médico que vai admitir, ele vai fazer o diagnóstico inicial. É obrigatório que para iniciar essa medicação tem que ser um neurologista ou qualquer médico poderia? Não, qualquer médico, né? Qualquer médico pode estar habilitado, né? A gente tem, é claro que assim, sempre que possível, se a gente tiver acesso ao especialista, seja presencial ou remoto, pela telemedicina, vai ser algo que vai endossar a conduta do generalista que está ali diante do paciente, né? Até porque não é todo dia que se pega essa situação, né? De AVC. Então, é uma conduta que qualquer médico que estudou, treinou, né? Passou por um treinamento pode sim aplicar, mas ele pode vir a necessitar, ou pode, se tiver disponível recurso, melhor ainda, ter um auxílio de um especialista, né? Remoto ou presencial, né? Dependendo do acesso do hospital. Mas é importante mesmo o generalista ter passado por um treinamento, entender a cadeia de etapas que a gente passa até escolher, definir o tratamento e conduzir o tratamento. Até porque o AVC ele está entre as maiores emergências médicas, né, que a gente pega no plantão. Exatamente. Né? Então o cara que está trabalhando ali, ele tem que saber lidar com isso, né? Exatamente, com certeza. Essa situação que você falou, e o paciente que tem um coágulo maior, que precisa remover esse coágulo por um cateterismo. É um neuro que faz isso ou existe um médico especialista voltado para isso? Aí já não é mais o neuroclínico, nem o generalista clínico, né? Mas o generalista ou o neurologista conseguiu fazer o diagnóstico junto com o exame radiológico e aciona o colega que vai fazer a intervenção, né? Pode ser um radiointervencionista ou um neurocirurgião intervencionista que vão, mediante o achado que eles vão ter, que é o achado do exame de imagem, um exame de imagem com o estudo dos vasos, né, o que a gente chama de angiotomografia ou angiorressonância de crânio, sempre que é ideal a gente fazer para estudar. Como eu disse, o exame mais rápido é o que é melhor, porque vai dar uma conduta mais imediata. Então, às vezes você vai fazer uma angiotomografia do crânio e dos vasos do pescoço. E aí, mediante isso, a gente vê que tem um trombo na carótida ou um trombo no começo da artéria cerebral média, que é uma artéria extremamente importante para o nosso cérebro. Então, você tem que estar habilitado, a tomografia ainda não mostra, olha, ainda não tem nenhuma área de isquemia. Ótimo. Você tem um paciente com uma janela de tempo curta, a tomografia está condizente, não mostra ainda nenhuma isquemia, mas a anjo já mostra ali o vasinho entupido. O melhor dos cenários para intervenção. É isso que todo médico quer pegar na emergência. É o ambiente para poder intervir e deixar a menos sequela possível. Após essa intervenção, seja pelo medicamento via venoso, né, ou a radiointervenção, com essa questão da retirada do trombo por cateterismo, esse paciente, ele obrigatoriamente vai ter que ser acompanhado por um neuro, né? Bem, claro. Porque daí já entra o papel do especialista. O cara chega na emergência, passou por aquele quadro, fez o diagnóstico, correu atrás, conseguiu recuperar. Aí o neuro vai entrar com o papel do especialista ali para ver o que aconteceu aqui, Exato. Né? Estudar os fatores de risco, entender o mecanismo do AVC, né? A gente tem a fase aguda, que é a fase vamos intervir para salvar o quê? Aquela penumbra. Eu comecei falando que tem uma areazinha que morre logo e tem uma área de penumbra que a gente tenta salvar para o paciente ficar melhor. Então, assim, a fase aguda passou. Salvamos a penumbra, né? Uma equipe em conjunto aí
promover o melhor dos tratamentos da fase aguda. Agora a gente tem que entender para evitar o segundo evento, a prevenção secundária, a profilaxia secundária. E aí é um trabalho aí de pedir os exames necessários, né? Em paralelo é o tempo também paciente numa fase mais aguda de reabilitação, com fisioterapia, com fonoterapia, né? O AVC, ele é uma entidade que também demanda um atendimento multidisciplinar, né? Então é um trabalho conjunto de diferentes especialistas, sempre tratando e investigando e prevenindo. E dentro dessa parte que você falou da reabilitação, né? O paciente que ficou com alguma sequela, é passível reverter, mesmo que só parcialmente, essa perda que o paciente teve? É possível isso? É possível, é possível. Quanto mais penumbra a gente salva do cérebro, né? Mais área que estava ali limítrofe, mas que resgata a circulação, mais a gente também garante que o paciente tenha plasticidade cerebral a ponto de ir recuperando funções, né? A gente vê isso claramente acompanhando um paciente internado, que no decorrer de poucos dias, quanto menor o AVC e menos específica a área para uma determinada função, assim como melhora a terapia de reperfusão, né? Tem vários fatores, mas conforme melhor o cenário, mais ele vai recuperando função dentro da própria internação. Intervalo, às vezes, de uma semana, você vê que o paciente que mexia pouco, mal contraía o braço, ele já começa a levantar o braço, já começa depois a pegar num objeto de forma um pouco mais grosseira, depois começa a fazer os movimentos mais finos da mão. Então, assim, a gente vai vendo, e isso em paralelo com essa equipe multidisciplinar, vai dando muito ganho para o paciente ainda em ambiente hospitalar. Perfeito. Bom, se você gostou desse conteúdo, não esquece de clicar no sininho, se inscrever no canal, compartilhar essa informação. O acidente vascular cerebral é uma coisa que é grave e realmente tem muito caso ainda acontecendo. É muito frequente, é importante a população se conscientizar disso. Essa foi mais uma conversa com o especialista, com a doutora Ana Carolina Andorinho. Vou deixar aqui na descrição do vídeo telefone para contato, dias, locais, horários de atendimento, caso você precise de um neurologista extremamente bem recomendada. Conheço a Ana desde a época da faculdade, a Ana é uma excelente profissional. Então, pessoal, o que é importante é tentar todo mundo trabalhar em conjunto. Então, você que não é profissional da área da saúde, ou sobretudo quem é, tentar a tempo melhorar o máximo possível o transporte do seu familiar, que você suspeitou de um AVC, levar para a emergência e permitir de forma concisa que o médico tenha acesso às informações mais importantes. E nisso eu cito especialmente o tempo, né, o momento em que o paciente apresentou o déficit e o que ele usa de medicações, as doenças que ele tem. Tá bom, gente? Muito obrigada e até o próximo vídeo.